hospitaleiros, tudo bem? Meninas, sejam bem-vindas. Oiê, Michele, Carol. Paty, Tudo Bruno. bom? Bom, gente, hoje o papo é sobre hospitalidade, ambientações e design de experiência. Eu sou a Carol Peralta, eu sou hoteleira, trabalho no ramo de hotelaria e restaurantes já há 11 anos. E eu acho muito importante de trazer as arquitetas e designers de interiores para falar aqui sobre hospitalidade também, porque as pessoas às vezes não entendem como que isso pode influenciar no ambiente ser acolhedor, né? E como se sentir bem nos lugares. Isso faz muito parte da hospitalidade. Então, hoje as minhas convidadas são a Bruna Chiloas. Oi, Bru. Oi, Carol, tudo bom? Tudo. Então, a Bruna, ela vai falar bastante sobre essa questão de design de experiência, design de atmosferas nos estabelecimentos. Ela é arquiteta, tem 8 anos de experiência em projetos de interiores, residenciais e comerciais. Ela é especializada em design de ponto de venda e tem um escritório próprio em Porto Alegre, onde ela atua como arquiteta de interiores e cenografia. E o intuito desse papo hoje é mostrar como que a hospitalidade se conecta com as atmosferas, né? Como que a gente cria ambientes acolhedores, sejam nas nossas casas, em hotéis, em restaurantes, né? Porque um lugar hospitaleiro tem que ser, além de acolhedor, ele tem que estar condizente com o perfil e a proposta do estabelecimento. E aí entra muito essa questão do design de experiência. E aí eu vou falar com a Bruna sobre isso. Eu queria te perguntar, Bru, assim, que entrando nessa questão, né, de criar atmosferas, né, para se ter uma experiência e não apenas ser um conceito, né? Como que o design de experiência nas atmosferas pode ser uma ferramenta para criar um ambiente hospitaleiro, né, na hospitalidade? Então, Carol, obrigada por receber a gente aqui. Eu acho que, primeiro, assim, o design de experiência é justamente, assim, tu criar essa conexão do consumidor, do hóspede com o ambiente, né? Tu ter essas ferramentas que, entre elas, é o design de atmosferas, de tu conseguir dar para esse cliente a experiência, fazer ele sentir essas sensações, né? Um pouco de eufemismo aí, sentir sensações, mas né, ele ter essa dá através dos materiais que a gente usa, do layout ou da forma que esse ambiente funciona, a experiência que ele busca. Então, por exemplo, se tu vai num restaurante, a pessoa vai num restaurante grego, hoje em dia a gente quer ter a experiência de estar na Grécia comendo aquela comida grega. Então, os materiais que tu vai usar são materiais daquela cidade, né? A música que vai estar tocando vai ser uma música que vai estar tocando que vai te lembrar estar na Grécia, o cheiro daquele ambiente provavelmente vai ser um cheiro de mar, né? Então, as ferramentas que a gente consegue usar na interação da pessoa com aquele ambiente, fazendo ela sentir os desejos delas atendidos conforme o que ela está buscando. Isso é bem legal de falar, assim, por exemplo, nos hotéis, né? Que a gente quer que as pessoas se sintam em casa, mas a pessoa não está indo para um hotel só para se sentir em casa, né? Ela está indo para lá para ter uma experiência, né? Então, não é só apenas um quarto, né? Ou um bar, um restaurante que é necessário, né? Tem que ter uma questão, assim, de experiência, né? Da pessoa se sentir parte daquilo, né? Como se ela estivesse em outro mundo, assim, né? Praticamente. E acho que o principal, assim, quando a gente fala de design de experiências, é tu ter um conhecimento muito profundo do teu consumidor, né? Quais são os valores daquele consumidor, o que ele busca no momento que ele está indo para aquele lugar. Por exemplo, se a pessoa está numa viagem de trabalho e ela vai ter que ficar numa cidade que não é a cidade dela, que interessante seria ela ficar num hotel que aquele hotel parecesse realmente uma casa. Então, a decoração daquele ambiente, a forma que tu chega naquele ambiente, te relembrar uma casa. Ou se tu tá de férias numa praia paradisíaca, se tu vai de férias numa praia, de novo, na Grécia ou no México, como é um dos exemplos que a gente vai trazer aqui, tu realmente tá inserido naquela cultura, inserido naquele ambiente. Para isso, tu tem que saber, conhecer realmente o teu consumidor final, o teu hóspede, o que ele busca, quais são os valores dele, e a partir disso, tu interpretar isso no teu espaço, né? Sim. E aí, então, quais exemplos que tu pode nos trazer, assim, de design de experiência de sucesso, assim, que
É o Então, must go, assim. As arquitetos começam a ficar empolgadas, né? Que a gente começa a falar das coisas que a gente gosta. Então, eu vou trazer, acho que um exemplo, que é um exemplo que ele engloba realmente, assim, o que é o design de experiências e o design de atmosfera, que é um hotel que fica na Riviera Maya, que se chama Zulik. Ele é um hotel, resort, na verdade, ele realmente representa o que é o design de experiências e design de atmosferas, porque ele tem, inclusive, assim, o valor principal dele é, tipo assim, é join the tribe, né? Junte-se à nossa tribo, reconecte-se com a natureza, né? O lema dele, eu vou traduzir aqui por cima, mas é tipo assim, se reconectar com essa sabedoria ancestral, né? E ao mesmo tempo, assim, utilizar isso para se conectar com a tecnologia, porque hoje em dia tudo é conectado, né? Então, e ele é um hotel, ele é um centro de hospitalidade, um centro de arte, um centro de gastronomia, ele tem 4 restaurantes diferentes, é um centro tem lojas que tu consegue, né, consumir essa experiência, ele tem tours focados, né, nas experiências que o hotel quer transmitir, e ele também tem um healing center, né, que seria um spa, que é realmente para tu conseguir reconectar totalmente com a natureza. Ele não tem Wi-Fi, ele não tem ar-condicionado, e mesmo assim ele continua sendo um hotel extremamente luxuoso. Ele não tem Wi-Fi, uau! Não tem Wi-Fi, não tem ar-condicionado. É um diferencial hoje em dia. Eu nunca fui pro Caribe, eu não sei como é que é, mas, tipo assim, não ter ar-condicionado também é uma coisa que daí também, tipo, com certeza a arquitetura deve ser uma arquitetura de super qualidade, né, para conseguir transformar o ambiente num ambiente confortável, sem ar-condicionado hoje em dia, isso é uma coisa, né, incrível. Então, ele realmente, assim, ele representa o que é o design de experiências, porque ele tem o foco, né, ele tem o seu lema, ele tem os seus valores, que é tipo, você vai se reconectar com a natureza e tu vai sentir isso em todos os níveis. Então, ele usa a arquitetura de atmosfera. O que é a arquitetura de atmosferas? É tu utilizar até hoje 5 sentidos que a gente considera em literatura, né? Que seria o olfato, a audição, o tato, o paladar e a visão. Então, ele engloba, assim, ele tem... A gente vai mostrar algumas fotos aqui, assim, ele tem os ambientes dele, assim, parece que realmente tu tá no meio de uma caverna, sabe? Que tu tá vivendo, assim, tu tá no meio da selva. Então, tu realmente tem aquela sensação de estar naquele universo, né? Eu acho que é isso que a gente consegue, assim, definir realmente o design de experiências, é criar um universo onde a pessoa consiga ter todas aquelas sensações que aquele universo que ela escolheu estar lá, né, representa, assim. Então, acho que é um hotel que vale muito a pena falar, né? Eu acho que é realmente um estilo de vida, assim, né? Um estilo que ele representa, assim. Ah, legal. Já fiquei curiosa, já quero ir para lá também. Só pelas fotos aqui. E na hospitalidade também, só para exemplificar, né, o ritual da hospitalidade é um ritual de relações humanas, né? Ele nos orienta na forma de agir em sociedade. E o primeiro componente do ritual da hospitalidade é o receber, né? E é um ato assim que delega ao anfitrião várias atribuições, né? Mas a principal delas é fazer a pessoa se sentir bem, né? Se sentir bem recebida,
né? Então, muitos lugares não tem essa pessoa, né? Esse host ali na frente ou alguém para receber ela na porta, enfim. Como que como que o design de experiência, né, ele pode ser uma ferramenta para ajudar essa primeira experiência do cliente, porque a primeira experiência, eu digo que é primordial, né, aquele velho ditado, a primeira impressão é a que fica, né, então como que fazer, assim, a pessoa chegar num lugar e se sentir bem recebida, bem acolhida, parte daquilo, sem ter exatamente uma conexão com humana, né? Então, acho que nisso a gente realmente utiliza muito a ferramenta do design de atmosferas, né? Que é tu utilizar dessas mudanças no ambiente, às vezes sutis, que vão fazer a pessoa entender que ela foi recebida nesse ambiente. Então, vamos supor que a gente vai criar um hotel de campo, né? Então, a pessoa vai chegar, primeiro, assim, nesse hall de entrada, tu vai ter um aroma, de repente, um aroma de bolo pronto, né? Que tu tá chegando na casa de campo, na casa da tua avó. Então, já vai ter esse aroma de bolo chegando. O material, provavelmente, tu vai trabalhar com materiais diferentes da calçada para o material de dentro de casa. Então, lá de fora, de repente, tu vai colocar uma pedra um pouco mais fria e dentro de casa tu vai colocar uma madeira bem quente para trazer essa coisa acolhedora. Os materiais, vão ser materiais tipo lã, né? Materiais acolhedores. Tu vai botar uma música ambiente, né? Para ser uma coisa um pouco mais de casa. Tu vai tentar, de formas de materiais, demonstrar para essa pessoa que ela chegou na experiência que ela quer chegar, né? Que ela foi recebida e acolhida naquele espaço. Então, o design de atmosferas, com certeza, assim, tem muitas ferramentas para a gente trabalhar com isso, assim, né? Legal. E um exemplo, assim, disso tudo que tu falou, que eu poderia dizer, né? Por exemplo, o Hotel Emiliano aqui no Rio, né, que foi um hotel que foi desenhado pelo arquiteto Arthur Casas, e ele desenvolveu a fachada do hotel em base no calçadão de Copacabana, né? O hotel fica na orla de Copacabana e ele construiu, né, a fachada do hotel com os cobogós que são como se fossem, né, a calçada de Copacabana, e aí isso virou um ícone, né, na orla de Copacabana, né? Tem pessoas que passam ali que nem acham que é um hotel, que o design dele é tão diferente assim, né, que nem parece que é um hotel, né? Parece, enfim, uma galeria de arte, alguma coisa assim, né? E aí quando a pessoa entra também, não só do lado de fora, do lado de dentro, também tem toda a experiência de design lá dentro do lugar, né? Que traz muita matéria brasileira, assim, e além disso é muito verde lá dentro, né? Bastante brasilidade. Isso é bem legal, assim. E isso é uma coisa que até, assim, hoje em dia, até na questão de design de experiências, o Hotel Miliano é um hotel que está na beira da praia de Copacabana, né? Que eu acho que é o símbolo mais, assim, marcante do Brasil, né? Porque quando a gente vai para fora, quando a gente fala que é brasileiro, as pessoas lembram do Rio de Janeiro, de Copacabana. Então, ele usou na fachada o cobogó, que é um elemento totalmente, assim, muito marcante na arquitetura brasileira. Ele escolheu um arquiteto que representa o Brasil fora de uma forma, né, gosta de escolher, como a gente conversou já outras vezes, assim, né, gosta de escolher objetos de designs brasileiros, né, e também falando muito dessa questão de experiências, como tu comentou, de tu utilizar além da fachada interna, a fachada externa, perdão, a fachada interna do prédio, assim, então não é tu entrar num hotel e ser um corredor, né, sem nenhum material, não, é uma fachada de hotel com paredes verdes, né, uma fachada viva, então, tipo assim, tu ainda tem essas experiências uma vez que tu entra no hotel. Eu acho que uma coisa que hoje em dia na hospitalidade, principalmente, vai ser, a gente já tá vendo isso, né, que, tipo, hoje em dia os hotéis, eles não vão mais ter tanto o seu padrão, né, mas eles vão se encaixar ao local que eles estão, então, se tu vai, por exemplo, para um hotel na Europa, né, em Paris, tu vai querer que tu tenha a experiência de estar em Paris naquele hotel. Então, provavelmente os hotéis eles vão ser mais flexíveis em relação a, né, a cara deles, aos valores deles, né? Tipo, tu vai entrar num hotel hoje em dia, tu não vai mais ter recepção, tu vai ter provavelmente um bar, porque tu vai querer que ele se torne um local, né, mais acolhedor, mais flexível, né? Porque o público hoje em dia pede que os lugares sejam, né, mais multiuso, multifuncionais. Então, isso eu acho que, de repente,
no mundo da hospitalidade é uma coisa muito importante, assim, né? Da gente ver, tipo, que óbvio que vai existir uma certa padronização, né? Porque a gente não consegue, é um universo muito grande, mas a flexibilização, assim, da cara dos hotéis vai ser muito mais flexível para atender aos desejos do hóspede, né? Ao local que ele está inserido, né? E que tipo de experiências a pessoa quer ter uma vez que ela foi para aquele local. Né? O mais customizável, né? Mais ou menos. Isso. Óbvio que dentro, tendo, né, a gente consegue abranger um universo muito grande, né, porque, mas realmente, assim, não vai ser mais aquela coisa do hotel em Porto Alegre, a mesma marca desse hotel vai ser o mesmo hotel que está no Rio de Janeiro, que vai ser o mesmo hotel que está em Salvador. Não vai ser, sabe? Tu vai ter que ter ele vai ter mais a cara do local e a cara da experiência que ele quer transmitir do que a marca em si, né, do que os valores da marca também são capazes de se moldar, não sei, sabe? Sim, é verdade. Porque Porto Alegre é um clima completamente diferente de Salvador, por exemplo. Essa é uma rede de hotéis que tem um hotel em Salvador, ela vai ter que ser um hotel mais praiano, mais moldado, né, para a questão mais verão, assim, né? Porto Alegre, por ser mas que, claro, né, não é inverno lá o ano inteiro, mas é uma cidade que não tem praia, enfim, né, então vai ser algo mais característico, talvez a cultura, a arte, né, algo que estimule mais os hóspedes de uma outra forma, né, já que não tem, por exemplo, a praia ou algo parecido, né. E até assim, como é o público que viaja, por exemplo, para Salvador, né? Um grupo de amigos que vai para Salvador. Então, de repente, pode ser um quarto que receba um número maior de pessoas do que Porto Alegre, que não é uma cidade com potencial turístico, eu não diria, mas que com tantas atividades turísticas em grupo, assim, né? A pessoa vem para Porto Alegre, acho que hoje em dia, ao meu ver, mais para visitar a família, para algum evento, né, corporativo, então ela né, muda um pouco o perfil e até o hotel vai acabar mudando o perfil do que ele oferece, né? O padrão de qualidade daquela rede mantém, né? Acho que a Mi tinha falado antes, o padrão de qualidade daquela rede, ela mantém, mas com características estéticas e algumas funções diferentes, né? Muito legal, gente. Eu acho que a gente tem papo, assim, para mais umas 3 edições, pelo menos, aí. Gostei muito. Até porque a gente conseguiu, na verdade, foi dar uma pincelada em todos os assuntos, assim, né? A gente falou tudo de uma forma muito breve, assim, eu acho, para conseguir apresentar as pessoas para cada um desses universos, assim, né? Porque é uma gama de assuntos, de ferramentas, assim, muito grande, né? E eu acho, assim, que uma coisa que eu e a Michelle e a Patrícia, a gente tem muito em comum, assim, que, tipo, observando a galera que assistir esse bate-papo vai enxergar que podem ser áreas diferentes, né? Pode ser área comercial, pode ser área residencial, pode ser área vibracional. Tudo se baseia na mesma coisa, né? E a gente tornar o ambiente e o cenário, a gente hoje em dia está num cenário mundial muito feio, né? E ruim, a gente não está conseguindo se sentir bem. Então, a nossa profissão, né? A gente tenta criar ferramentas para tornar o cenário da nossa vida, seja a nossa casa, seja o nosso trabalho, um cenário melhor, né? Que consiga dar uma experiência melhor, né? Seja vibracional, seja estética, seja funcional, social, né? Para a nossa vida, assim, né? Então, acho que o propósito de nós todas, eu acho que é esse, né? Quando a gente escolheu a nossa profissão, assim. Que bom. Tá bom, beijo, adorei. Beijo. Obrigada, Carol.